O resumo da ópera é esse. Não adianta você fazer um belo SEO, trabalhar de chat GPT, etc. Cara, pense em comunicação como um todo. Você tem que pensar onipresente ali. Você tem que estar no lugar X, Y, Z, bem posicionado e trazer a informação correta, relevante e afins. Mas você tem que pensar na marca como um todo. Não adianta você achar que um trabalho de SEO vai salvar a vida. Olá pessoal, estamos começando mais um episódio de Briefzinho. Hoje a gente vai falar um pouco sobre conteúdo, sobre educação, assim como a gente tem feito nos demais episódios, para levar informação para você que é da área de marketing, para você que é da área de administração e tem curiosidade e quer saber de fato o que acontece no dia a dia de uma agência e das atividades de marketing e comunicação de fato. E hoje, né, estou aqui, né, vou me apresentar primeiro porque eu quero deixar um momento especial aí para os nossos convidados hoje de fora que estão aí com a gente. Então, sou Matheus, faço parte do planejamento da Agência Insider. Estou com o Guilherme Abreu aqui, que é responsável pela nossa parte de social media e também de conteúdo, de SEO, etc. E temos aí uma participação especial hoje no nosso Jackson aqui, que está participando diretamente de João Pessoa aqui. Ele também é parte da nossa equipe, é o responsável da parte de tecnologias e afins e vai nos ajudar aqui a esclarecer alguns pontos, né, de um assunto que é super relevante e que muita gente desconhece, que é a questão do SEO. O que é SEO de fato? A gente vai falar sobre isso um pouquinho. A questão até da inteligência artificial e como ela vai influenciar no SEO e como está preparado, como as marcas devem se preparar para isso, porque o futuro não vai chegar, o futuro já é hoje e a gente precisa estar muito preparado sobre isso. E aí, começando aqui, vou começar um pouquinho com o Gui aqui, só para a gente começar, para a gente introduzir o assunto. Que é SEO, na verdade, assim, de uma maneira bem simples, para a gente explicar para quem não sabe ainda o que é SEO? Acho que até na tradução, né, que é Search Engine Optimization, é basicamente a otimização das suas páginas para os buscadores de internet. Então, o Google, o Yahoo, que não tem mais, o Bing, que ainda existe, mas é uma otimização das páginas para elas serem mais facilmente encontradas, né? Elas são ranqueadas ali dentro das páginas de buscas dos buscadores. Então, é uma maneira da gente otimizar para a gente aparecer ali para quem está buscando determinado conteúdo ou algum assunto ali. Muito bom. E para que ele serve, afinal? Assim, legal, otimizar o conteúdo e para que ele serve? Vamos lá. A gente aqui, como Insight, não tem só a gente de agência de publicidade. Então, a gente está concorrendo com outras agências um espaço ali na SERP, né? Que é a página de resultados ali do Google, por exemplo, que é o que que todo mundo mais usa. Então, como que a gente faz para a gente escalonar o nosso serviço, que é o mesmo, teoricamente, antes dessas pessoas ali na busca do Google? Como que eu faço para Insight aparecer antes da agência Y, entendeu? Então, é por aí. Vamos fazer um conteúdo sobre X coisa. Essa página aqui do nosso conteúdo sobre, sei lá, sobre SEO mesmo. Vamos supor que a gente tem um conteúdo sobre SEO. Vamos otimizar esse conteúdo sobre SEO para quando as pessoas estiverem buscando sobre esse tipo de coisa, o resultado que aparecer para elas seja o nosso. Assim, a gente esteja ali no topo, lógico, tirando os anúncios, né, que não vão deixar de estar lá. Os primeiros resultados orgânicos é sempre o objetivo de quem está buscando uma otimização aí nas páginas, no site de forma geral, né? Então a gente, em resumo, pode falar que é aquele resultado que aparece sem ser o pago lá, o patrocinado. E como subir esse ranking, né? O trabalho de SEO é pra gente aparecer ali o primeiro, depois dos anúncios tem que ser a gente. Eu costumo até, uma coisa que eu usei uma vez falando com um cliente que eu acho interessante, é que o SEO, eu olho ele como a casa que você está comprando e o patrocinado, a casa que você aluga. Patrocinado você tem que pagar ali todo mês para ter aquele espaço. Você tá com a casa alugada. Se você deixar de pagar, você é despejado. O SEO, ele demora mais tempo, você tem que ter uma construção de fato, né? Literalmente você vai construir conteúdo, posicionamento, mas você está construindo algo que é seu
e depois você só faz a manutenção e você se mantém. Se você fizer direitinho, vai perdurar. Se também você não fizer direitinho, com o tempo, a casa vai dar manutenção. Então tem que fazer direitinho, mas é como se fosse uma casa comprada. Você dá mais Sem trabalho. custo adicional, né? Exato. Você não paga mais. Você pagou uma vez, teoricamente, que foi um investimento para você ter o conteúdo ali, ter uma página otimizada, e depois, teoricamente, isso aí perdura pelo tempo. Lógico, que nem você falou, a manutenção é diária, não é uma parada que você faz hoje e acabou, mas em teoria é mais fácil, né? Tipo, você já fez em um momento, a manutenção é só pouquinho a pouquinho com o passar do tempo aí. E Jackson, aí para iniciar a sua participação aí, queria entender um pouquinho, você trouxe até a gente estava falando um pouco disso antes, né? Falando algumas pautas, e entender, porque você trouxe um pensamento aqui que eu achei interessante, que falar de SEO não é pensar só em palavra-chave, né? O que você acha sobre isso daqui? Porque realmente muita gente, quando dá o próprio Google, né? Colocar palavras-chave que as pessoas buscam, mas o que é além? Como você enxerga isso? Eu penso o seguinte, né? Eu acho que é justamente um pouco é o que o Gui esclareceu aí para nós, essa questão da SEO, né? Mas realmente as pessoas têm muito esse conceito de que SEO é fazer as palavrinhas-chave ali, dar um tapinha no texto e já era, e não é só isso, né? Eu acho que quando a gente fala de um projeto de SEO, a gente tem que pensar desde a estrutura do site como um todo. Então, se o site tem um código-fonte limpo, por consequência, ele vai ter uma performance melhor. Então, entre outras coisas, né, que a gente trabalha nessa questão do SEO, exatamente para incentivar, né, que os sites sejam cada vez mais bem ranqueados nos sites de busca, né? E você vê, você falou um pouquinho aí de performance até, né? Porque também tem esse fator. Às vezes a gente fala do conteúdo, título, cabeçalho, não sei o quê, mas parece que até a questão de o site ser leve, de ter um carregamento rápido, de não ter muita frufruzinho, muita coisa bombando ali, animação, influencia, né, também, parece, né? Com certeza, com certeza. Cada vez mais nos projetos que a gente tem aqui na própria Inside, a gente procura trabalhar com esses conceitos de ter páginas mais leves, né? Sejam elas landing pages, sejam páginas institucionais, e-commerces, a gente procura aplicar esses conceitos, porque realmente eles fazem a diferença, né? O Google hoje com os algoritmos que estão em constante mudança, né? Eles conseguem medir essa performance, eles conseguem medir se o seu site hoje é um site otimizado para celulares, né? Hoje, cada vez mais os usuários estão fazendo pesquisas na internet através dos celulares, dos smartphones, e por consequência, os sites também precisam estar adaptados a essa realidade. Não, perfeito. E isso envolve também servidor, o Jack? Acho que não, é um ponto importante, né, também. Servidor é um ponto importante também, porque tudo vai depender da onde seu site está hospedado, né? Muita gente não tem tanto essa preocupação. Vamos hospedar o site em qualquer servidor aí que está oferecendo um precinho em conta, e vamos embora, entendeu? Mas precisa ter esse cuidado, precisa ter esse olhar em relação a quem está oferecendo o servidor, se é um servidor compartilhado, se é uma VPS, né, que a gente chama de VPS, está ali no meio termo entre o servidor compartilhado e o servidor dedicado, né? Então, hoje em dia,
a gente até estimula bastante os clientes, porque o VPS a gente consegue encontrar ali um custo-benefício bacana em termos de performance de sites, né? Então, tudo isso tem que estar contemplado, de fato, num projeto de SEO, né? Não só a questão das palavras-chave, enfim, fazer um título bacana ali. E isso é um dos requisitos dentro das estratégias que a gente aplica dentro do SEO. Gui, assim, a gente falou um pouco aí de tecnologia, né? E é lógico que, assim, não é todo mundo que é obrigado a entender tecnologia, então por isso você precisa contar com um profissional ou um parceiro, uma empresa parceira, por exemplo, né? Fazendo aí um jabazinho na Inside, que faz esse tipo de serviço, mas é lógico que a gente tem que trazer também luz aí sobre o aspecto do porquê isso é importante. O Jackson trouxe um pouquinho disso aí no meio do caminho, e aí eu queria me aprofundar um pouco mais nisso, porque no final, você pensar em performance, em um site mais leve e rápido, pensar em a pessoa que utiliza no celular, você fazer um título mais interessante, de melhor leitura, etc. No final das contas, você está preparando toda essa plataforma e todo esse mecanismo e todo esse código e afins para focar na pessoa, Sim. no utilizador, né? Então é um ponto que eu acho que é um ponto de vista interessante que eu acho que a gente tem que também ter, né? Porque eu acho que apesar de ter todos esses pontos técnicos, né, distribuição de títulos, o renomeamento das imagens, ou até as próprias keywords que a gente falou, não é só isso, mas também é isso. Então, as próprias keywords, a distribuição do conteúdo lá dentro, a construção de link building, tudo isso é muito técnico e tal, mas o foco é o usuário. Tipo, se a sua página não está sendo efetiva no que ela se propõe, não adianta você colocar lá, não, vou seguir todas essas regrinhas de SEO que vai dar certo. Porque não é só isso. Hoje, o Jack falou, as métricas, né, que principalmente o Google usa, elas mudam o tempo inteiro. E sempre procurando melhorar a experiência do usuário. Então, assim, se você faz realmente um site seguindo só as regrinhas que você aprendeu, sei lá, 5 anos atrás, achando que vai ser o suficiente para o seu site ranquear legal, você está enganado. Porque a ideia é que isso aqui eu consigo responder o que o meu usuário está buscando no Google. O que ele está buscando, é isso aqui que eu estou oferecendo efetivamente o que ele busca? Porque senão não faz diferença. Então, assim, eu acho que antes até de todas essas pontuações técnicas que precisam ser feitas, tem o usuário na frente. Você precisa botar ele como prioridade, sempre. E o que você acha disso, Jackson? Eu concordo, super concordo aí com a fala, pelo seguinte, a gente sempre tem que ter em mente que o usuário, por vezes, ele nunca teve contato com a sua marca, né? Ele nunca teve contato com o seu site, ele vai chegar ali pela primeira vez, né? Eu tô supondo que você não é a Coca-Cola, né? Então, assim, a pessoa vai chegar ali a primeira vez, se ela encontrar um site que ela não consiga navegar direito, não consiga encontrar a informação que ela está buscando direito, ela vai embora, porque, assim, existem milhões de páginas na internet, milhões. Então, se o primeiro ponto, se você conseguiu que o usuário chegasse até o seu site, cara, não faça de tudo para que ele permaneça, faça de tudo para que ele interaja com a sua página, né? Eu acho que falar de SEO e falar de experiência do usuário passa muito por essa questão, né? Essa questão de não só fazer com que o site, com que o usuário chegue até o meu site pela busca orgânica, mas que ele chegue e ele se sinta confortável, né? E assim, né, eu acho que também a gente tem que passar justamente por isso na questão do conteúdo em si também.
e observar muito o que a gente está querendo propor, porque tem esses dois lados realmente. O usuário, primeiro ele tem que ser atraído e chamar a atenção pelo SEO no buscador, e ele tem que se manter. Concordo totalmente com o que você trouxe, Jack. E aí, o que acontece? Se o conteúdo for desinteressante, ruim, sem profundidade, irrelevante, ou a pessoa vai sair logo, ou ela não vai voltar mais, ou às vezes, se esse conteúdo estiver ruim, ele não vai ser nem exibido numa busca. Então, assim, são muitos fatores. Às vezes as pessoas olham, né, e até algumas empresas buscam um serviço de otimização, faz SEO, porque ouviram falar que alguém ó, não, você tem SEO no seu site? O que é SEO? Não tem, vou fazer. E vão em busca e não buscam também entender o que tem envolvido de fato, né? É a questão da performance, da otimização, do foco no usuário, do conteúdo relevante para que o usuário se sinta realmente atraído. E isso realmente impulsiona as marcas a aparecerem de fato. É um trabalho que dá trabalho, né? É um trabalho que exige muito, né? De recursos, de ferramentas e de cabeça também, para você pensar e montar essas peças desse xadrez e chegar num resultado legal que você imagina que o robô do Google, do buscador, vai entender, né? E você não tá fazendo isso sozinho, né? O seu concorrente também tá fazendo. Esse é outro ponto. Virou uma briga maluca por estar na primeira página. Porque quantas coisas você busca que você não vai nem na segunda página, pô. Você quer resultados na primeira. É isso aqui que eu quero. Aí o Jack falou, dá bounce, tipo, rejeição. O pessoal, outro site ruim, saiu fora. E volta, eu vou pro segundo resultado, entendeu? Eu não vou pra terceira, quarta página. Você tem que estar muito desesperado, gente, pra ir pra quarta página. Ou você não achou o conteúdo que você tá procurando nas primeiras. Mas normalmente eu acho que você, pelo menos eu, né? Não achei o que eu queria na primeira página. Eu escrevo de novo. Entendeu? É mais fácil você buscar de uma forma diferente do que você pular para as páginas lá, página 5, 6, que é lonjão. E aí, né, até falando disso, eu acho que a importância, né, Jax, de a gente construir realmente de maneira concisa títulos, subtítulos, o conteúdo, para que realmente a plataforma entregue para aquele usuário que eu quero atingir de maneira correta, né? Com certeza. A partir do momento que a gente tem toda essa estrutura criada e a gente começa a trabalhar conteúdo, né? Começa a ter um volume de conteúdo de qualidade dentro do site, tudo isso contribui a favor, né? Vocês diriam que realmente é um diferencial hoje em dia as marcas trabalharem isso? Quanto é importante se pensar aí em meios digitais? Eu não acho que é diferencial, não, porque eu acho que todo mundo devia estar fazendo. Então, quando todo mundo devia estar fazendo, não é mais diferencial. Mas é essencial porque, pô, tem às vezes, tipo, se você contar com a boa vontade que, uma hora eu vou achar a minha página, e você mesmo não for mais incisivo no seu site ou no que for, para fazer ele aparecer, ele às vezes não vai nem aparecer para ninguém, entendeu? Sua busca. Então você precisa estar ali tentando fazer com que ele seja entregue. E aí é lógico, com conteúdo relevante, com as técnicas que a gente mencionou, mas é um trabalhinho de formiguinha, o negócio é contínuo, né? E tem um ponto, eu acho que pouca gente sabe também, né? Às vezes você descobriu um pouquinho que é SEO, legal, é fazer ali o H1, H2, enfim, títulos, eu não vou entrar nos méritos técnicos do negócio. E aí, beleza, eu vou fazer um artigo, um blog, e aí eu tenho que estar com o meu site redondinho. As pessoas esquecem que, por exemplo, a gente tem um negócio chamado YouTube. YouTube é de quem? É do Google. O Google, na hora de considerar a sua página, ele vai ver se você tem uma página no YouTube, por exemplo. Sim. E aí ele vai fazer a leitura do YouTube. Temos SEO dentro do YouTube. O YouTube hoje é, depois do Google, o maior buscador. As pessoas buscam as coisas no YouTube antes de buscar, sei lá, em outros navegadores em outros buscadores que não o Google, entendeu? Elas preferem lá, às vezes eu mesmo faço isso, eu entro no YouTube, quero saber alguma coisa, eu procuro no YouTube, entendeu? Então, lógico,
tem o SEO do YouTube também. Como você falou, os dois estão na mesma empresa, é lógico que essas coisas estão se conversando. E assim, por exemplo, até só aprofundando um pouquinho de YouTube, não vou dar a receita do bolo, mas se a descrição tá mal feita, se o título tá mal feito, se a thumbnail tá mal feita, o YouTube lê, sim, as imagens, lê o que tá escrito na imagem, gente. Então, se a thumbnail tá feia, tá ruim, se não tem uma legenda, tudo isso vai contar. Então, é como dizia o Marcelo Rezende, dá trabalho fazer, gente, dá trabalho. Pra ficar redondinho, dá trabalho. O YouTube não só lê as thumbnails, como também ouve o que a gente fala, né? Então, às vezes a gente vê bastante, tem um pessoal já ligado em relação a isso. Se você está fazendo uma live, por exemplo, procura não mencionar a rede social concorrente lá do YouTube, que é para o YouTube não derrubar, não comprometer aqui a minha relevância. Então, assim, cara, o Google, né, ele sabe exatamente tudo que a gente está fazendo. E o negócio é muito doido, né? E evolui a cada dia, como você estava dizendo, Gui. E aí a gente entra até numa questão que eu mencionei lá no início que a gente ia trazer. Agora a gente tem um outro desafio, né? Agora a gente tem um desafio a mais. Agora a gente está entrando no nível hard das pesquisas, que é justamente a questão da influência da inteligência artificial nessa questão das buscas e da entrega dos resultados. A gente tem um BOzão aí pela frente, as agências como um todo estão de cabelo em pé e tentando achar aí soluções e como trabalhar com isso, porque já é uma realidade, tá hypado aí, ChatGPT, etc, a Microsoft investindo 10 bilhões de dólares na OpenAI, e já tem coisas, se você tem o Windows 11 aí, você já viu que ali, já colocaram a barrinha do Bing ali, de novo no iniciar, com o chat ali, então já está integrando as coisas, vai se abrir uma nova guerra aí, até um ponto que a gente tem que prestar muita atenção, não tô falando o que vai acontecer, tá, gente, mas que a gente tem que ter atenção, o que vai acontecer a gente não sabe, mas, por exemplo, o Google que dominava 90% das buscas da internet e deixava os outros lá atrás, agora com essa mudança aí, vamos prestar mais atenção em Bing também, a Microsoft, né? O negócio vai começar a virar um pouquinho. O Google já ficou para trás e a gente sabe que quando alguma plataforma, alguma coisa estreia, é muito difícil o outro alcançar, né? Então, assim, a Microsoft saiu na frente nessa daí, no meu ponto de vista, e a gente tem que agora não olhar só o Google. Às vezes, assim, até hoje, a gente falava, não, Bing, o Yahoo que aposentou, que nem você falou, não, deixa, isso daí tá de boa, tranquilo. Agora, a gente tem um outro cenário, que a gente tem que prestar muita atenção. Como que você acha, Jack, que essa questão da inteligência artificial vai entrar nessa brincadeira? Primeiro que realmente o Bing, eu acho que voltou para a briga, né? Depois de tantas tentativas que a Microsoft fez para tentar concorrer com o Google e tudo mais, eu acho que dessa vez agora eles entram realmente de cabeça nessa briga aí. Só que vale também ressaltar, né, que as plataformas elas já vêm trabalhando com inteligência artificial, como a gente sabe já há bastante tempo, né? Quando a gente fala que os algoritmos estão mudando, é porque essas empresas elas estão se movimentando o tempo todo com machine learning, com inteligência artificial e tudo mais, né? Só que agora, com essa questão do ChatGPT, eu acho que a coisa ficou um pouco mais séria realmente, né? Então, eu acredito sinceramente, assim, que o Bing vai, assim, já é fato que o Bing já melhorou seu market share, né, em relação a plataformas de pesquisa, mas o Google também vai continuar correndo atrás, né, vai continuar investindo em tecnologia, está atenta em relação a todas essas movimentações, e por consequência a gente também, né,
como profissionais, a gente também tem que estar atento a essas mexidas aí, né? E assim, eu ultimamente eu tenho usado, a gente estava até falando isso mais cedo, né, Gui? Aqui, e é um negócio que, assim, foge um pouco da normalidade do nosso dia a dia, depois de alguns anos, assim, utilizando a pesquisa normal ali, o que deseja buscar, você quer dizer isso, depois de muito tempo nisso, a gente começa a mexer no chat GPT e afins, e é uma mudança muito, muito grande de maneira, né, de se pesquisar, de se achar, porque é muito mais objetivo. A gente acabou de falar aqui que pesquisei, eu quero parafuso da cabeça chata. Não achei? Não, quero parafuso sextavado, papapá, papapá. Aí eu achei no Google. A gente acabou de falar isso. Com o chat GPT e... Enfim, a gente está falando de chat GPT porque é a ferramenta que está sendo usada, mas ela está sendo imputada, né, em várias outras plataformas. Isso muda. Tipo, qual é o parafuso ideal para tal coisa? E ele vai te mencionar e vai te explicar, porque ele vai contextualizar ali muita coisa que você não vai ter tanta dor de cabeça, assim, de caçar, né? É um negócio meio doido. E aí a gente, eu acho que tem que começar a se mexer nesse sentido, né? Porque, na verdade, assim, se você parar para pensar, o conteúdo tá na web. O que te respondido ali já está em algum lugar. Foi coletado de algum lugar. Só que ele está sendo exibido de uma maneira diferente, eu acredito. Com um entendimento diferente, uma interpretação diferente, uma elaboração diferente. E é nisso que eu acho que principalmente, assim, até começando a falar um pouco sobre como as marcas têm que se preparar no ambiente digital sobre isso, um dos pontos é se preparar realmente com conteúdo, não tem como escapar. Você tem que dar relevância para o seu conteúdo de fato, para que esse novo motor de busca, que é uma inteligência artificial, entenda a relevância do seu conteúdo de fato e exiba de maneira correta isso lá para a ponta final, independente, porque ele vai dar uma reorganizada naquilo que você escreveu, né? Ele vai te entregar da maneira dele, a inteligência artificial vai te entregar de uma maneira diferente, mas ele vai te entregar algo que em algum momento foi alimentado. Ele não a inteligência artificial, né, não tem... não é um cérebro artificial, é machine learning, é coleta de informações somadas e ali os algoritmos calculando tudo somando para entregar a resposta ideal em cima disso. Então a informação foi imputada em algum momento. Então eu acho que se preocupar com conteúdo ainda continua sendo prioridade, né, Jackson? Perfeito, é isso mesmo. É isso mesmo. Essa preocupação com o conteúdo, né? Da mesma forma que o algoritmo tenta entender o comportamento do usuário, a gente também precisa entender o comportamento do usuário quando a gente estiver construindo os nossos conteúdos, né? Adaptá-los e construí-los de uma maneira que, olhando nos dias atuais, né? De uma maneira mais objetiva e natural possível, sempre tentando antever qual que é a pergunta do usuário, qual que é o que o usuário quer encontrar, né? Eu estou oferecendo essa resposta para ele, então eu acho que é esse olhar que a gente tem que ter cada vez mais quando a gente está nessa elaboração de conteúdos. E aí eu tava pensando numa coisa aqui agora, né, que as marcas também têm que como está se preparando para isso? As marcas agora têm que dar um passo 2. Se vocês pararem para pensar, não sei se vocês concordam com esse ponto de vista. Mas assim, uma coisa é eu preparar um texto lindo no blog, bonito, entreguei o que o usuário quer, fiz o SEO, H1, H2, header, palavra-chave, meta tag, blá, tá lá, o site tá performando, abre no mobile, etc. Isso eu estou fazendo em nome da minha marca e estou entregando pro usuário, certo? Agora, com esse mundo da inteligência artificial e das buscas,
Ele vai ler o meu conteúdo, mas também vai ler o conteúdo do fulano que fez uma crítica, que sei lá, pôs num Reclame Aqui, o outro que xingou a marca porque teve uma experiência ruim. E ele vai entregar para quem está pesquisando um compilado disso. Ó, essa marca é legal por isso, mas também tem essas coisinhas aqui, presta atenção, entendeu? Então, a gente sai do universo só de querer forçar a barra no conteúdo e vai para um universo de se preocupar com o que está acontecendo dentro do ambiente digital. É uma coisa que veio aqui na cabeça, que eu posso estar falando besteira, mas eu acho que pode acontecer. Acho que faz sentido. Eu acho até pra gente ligar um alerta de atenção, não só isso, mas eu acho que o lance da inteligência artificial é realmente tem algumas saídas, algumas vertentes. Tem gente fazendo o conteúdo de blog inteiramente pelo ChatGPT. Eu quero que você escreva isso aqui, isso aqui, isso aqui, e copie e cola no blog dele, entendeu? É certo? Não sei, fica aí pra vocês interpretar se vocês acham certo ou não. Mas será que é efetivo também? Não é. Então, tem uma série de coisas ali pra gente realmente, isso aqui vai perdurar quanto tempo? Isso aqui faz sentido? Será que esses blogs, como eu tô falando, vão durar muito tempo? Será que vai chegar uma hora que o negócio vai falar, isso aqui tá meio batido já, né? Tipo, por mais que a inteligência artificial não repita exatamente as respostas, ela tem um padrão ali do que seguir, entendeu? Porque até então acho que o ChatGPT tem conhecimento até acho que 2019, uma coisa assim, né? Tem uma parada. Então, assim, tem uma limitação de conhecimento. Então, eu acho que não dá pra gente também, depender 100% disso aí, sacou? Eu acho que é o que você tá falando. Ele vai me dar pontos positivos, pontos negativos, e se eu precisar de uma ferramenta dessa pra moldar ali a minha empresa como eu quero que ele apareça, talvez não seja o ideal, porque ele vai montar dessa forma aí, vai pegar coisas ruins, coisas boas, e acho que aí é mais a parte humana da gente que está produzindo, escolher aqui o que faz sentido, o que não faz, se isso aqui não é tão bom, mas talvez cabe a gente pontuar, acho que talvez a abordagem mude um pouco, né, agora com essas coisas, a gente tendo que lidar junto com essas coisas. E é inevitável também a gente falar de fake news, né? A gente sai um pouco aí da seara da questão do texto, do chat GPT, da busca em si, né? Mas só para trazer um exemplo aí, a gente estava também falando mais cedo aqui, tá circulando na internet aí o Papa de jaleco de rapper, tocando guitarra, e você olha a imagem, queira ou não, foi feito por inteligência artificial, e você olha assim e você fala, nossa, cara, Potencial de dar ruim isso aí. o potencial é enorme, né? É enorme. Porque você cria um mundo paralelo, de fato. E nos textos, talvez isso apareça de uma maneira gritante, você vai falar, não, que o bagulho tá errado. Mas talvez venha em entrelinhas. E os vieses vão aparecendo sem você perceber muito. Daqui a pouco o negócio deu ruim. Então tem esse fator, né, também, Jack. Não sei se você chegou a ver essas coisas e o que você acha dessa questão também dessas fake news. E não ter fake news também até batido, né? Mas essa informação não verídica, incorreta, talvez não seja nem a fake news proposital, enfim. Tem todo esse fator, né, Jack? Tem, com certeza. Vocês falando aí, eu estava lembrando de um site que eu lia bastante e tal, tipo, 10 anos atrás. Não sei se vocês conhecem o Sensacionalista, né? Clássico. Então, e o Sensacionalista, eu acho que foi um dos primeiros precursores, né, a tratar a notícia como se fosse uma coisa meio que paralela ali, né? E só que isso com a era da internet acabou se difundindo cada vez mais no mundo todo. E ao mesmo tempo, eu acho também que o usuário ele está mais atento do que 5 anos atrás, né, em relação a isso. E, obviamente, o Google, o Bing, os motores de busca também estão atentos. Então, eu acredito que a tendência
é que eles comecem a limar o que é fake news, consigam discernir, né, através dos algoritmos. Não, isso aqui é fake news, eu não vou nem exibir para o usuário, né? Temos um risco aí nesse meio do caminho também, mas eu nem vou entrar no mérito. Quem vai definir, como vai ser definido news? Mas enfim, né? E ainda tem, e até pegando um gancho do que o Gui falou também, até essa questão de pessoal que está construindo blog com texto de ChatGPT e tudo mais, o próprio Google já sinalizou que está atento a isso também, de repente colocar uma marca d'água ali, alguma coisa assim, entendeu? Só que aí o que a gente precisa ter em mente, né? Se você tem uma marca bem construída, bem difundida, você consegue transmitir uma credibilidade para o usuário, naturalmente você vai conseguir ocupar lugares de destaque nesses motores de busca, né? Ou seja, é um conjunto, né? Eu acho que o resumo da ópera é esse. Não adianta você fazer um belo SEO, trabalhar de chat GPT, etc. Cara, pense em comunicação como um todo. Você tem que pensar onipresente ali. Você tem que estar no lugar X, Y, Z, bem posicionado e trazer a informação correta, relevante e afins. Mas você tem que pensar na marca como um todo. Não adianta você achar que um trabalho de SEO vai salvar a vida. Mas também não esqueça de fazer ele. Esteja ali, faça uma rede social bem, esteja no YouTube, no seu dia a dia, atenda o cliente bem para que ele não critique você nas redes sociais. Isso também vai influenciar no digital. Quem pensa que uma ação no ambiente físico não influencia no digital está super enganado. Porque deu 1 minuto, o cara tá ligando ali a câmera dele, tá ali filmando, aqui, fui maltratado aqui, e já era, sua reputação vai pro lixo. Então, tudo tá muito interligado, eu acho, né? Tudo tá muito conectado e você tem que ter, como marca, como empresa, essa preocupação de analisar todos esses pontos, né? Sim, o SEO dá trabalho, é o que a gente pontuou aqui e tal, mas não é só isso. E o SEO também não são só as técnicas, eu acho que depende um pouco mais de esforço da gente. E quanto à inteligência artificial, eu acho que é uma parada que a gente vai ter que aprender a lidar com, não ser 100% dependente disso, mas se isso está ajudando de alguma forma, a gente tem que tirar proveito disso sim. Acho que não é um problema. Se olhar e falar, estou usando o ChatGPT. Eu vejo como um problema quando você fica realmente 100%, é o ChatGPT que tá fazendo tudo pra mim. Alienado, né? Sacou? Ele que faz o SEO pra mim, ele que organiza os títulos, é ele que faz tudo aqui pra mim. Puta, não é assim porque a gente sabe que tem casos e casos também. Tem diferença de uma página pra outra. Às vezes uma coisa cabe aqui, outra coisa não cabe ali. Fora um lance de credibilidade, né? O Jack falou, o Google já tá atento a essas coisas de dar uma barrada nisso. E quando o seu conteúdo é autêntico, quando tem uma troca de links, por exemplo, com outro site que também é super relevante, acaba te dando mais credibilidade, né? Mais confiança. A pessoa vai olhar e falar, pô, tô indo para esse site da Inside porque o link dele estava no site de fulano de tal e fulano de tal boto fé. E assim como o usuário tá vendo isso, o mecanismo de busca também vê isso. De tipo, tá rolando uma linha de confiança aqui, então esse conteúdo deve ser relevante. O pessoal gosta desse conteúdo, pô, então eu vou entregar mais ele. Não é simplesmente as técnicas que vão fazer a diferença ali. Elas são importantes, mas não são só elas, né? Eu acho que, assim, é um assunto que é super interessante. A gente começa falando, né? Falando e a gente não consegue nem parar de falar, porque tem muita coisa para falar a respeito. Eu acho que a gente pode até continuar mesmo, ver outros assuntos relativos e continuar esse assunto na próxima, mas para a gente não extrapolar muito aí o tempo, eu queria entender se nesse momento agora, o Jack, o que você queria deixar de recomendação para as marcas no final mesmo das contas,
para que as marcas estejam preparadas de fato para esse futuro, com essas mudanças de SEO e de fato, com a inteligência artificial aí. O que as marcas, no seu ponto de vista, devem fazer? Primeiro, até pegando o gancho que você passou aí também e deixar de mensagem, é que é exatamente isso. As ações de marketing, de construção de marca, elas têm que caminhar juntas com a produção de conteúdo, né? É uma via de mão dupla. Então, se você tem conteúdos de qualidade, conteúdos relevantes, você consegue, de certa forma, construir uma marca de credibilidade. E vice-versa também, uma marca de credibilidade, consequentemente, vai agregar credibilidade para aquele conteúdo, para que o usuário se sinta confiável também com a pesquisa dele. E outro ponto que eu queria destacar é, mais uma vez, reforçar, né? Cada vez mais as formas de a gente fazer busca, fazer pesquisa na internet, elas estão se modificando, né? A gente tem muita gente faz busca hoje pelo celular, muita gente usa dispositivos inteligentes, né, para fazer pesquisa por voz também. Então, a gente, cada vez mais, as empresas e os profissionais de marketing precisam estar atentos a isso, para devidamente adaptar os seus conteúdos, produzir os seus conteúdos, desenvolver, sempre pensando na experiência do usuário, na maneira como ele busca, e aí, com essa inerência à inteligência artificial, cada vez mais pensar de forma objetiva, de forma natural, para que aí sim o Google também entenda que você está querendo passar uma coisa bacana ali. Então aí, consequentemente, naturalmente, né, com esse trabalho de longo prazo, a tendência é que você tenha a sua marca cada vez mais reforçada, principalmente nos motores de busca. Perfeito. Gui, você tem alguma consideração para as marcas? Eu acho que é fazer o SEO, gente. Vamos dar atenção para SEO, porque a concorrência é violenta, porque todo mundo está fazendo SEO e você quer aparecer, então você tem que fazer o SEO. Faz aí, gente. O negócio é fazer a parada. E conte com Inside, né? A gente faz SEO. Bom, para deixar aí também uma consideração final, para a gente finalizar, já falei um pouco sobre isso, mas sempre entenda a intenção de quem está buscando. Sempre pense em quem está buscando. Não adianta você fazer um belo texto cantando de pavão ali e contando do seu produto, porque você acha o seu produto maravilhoso. Se a pessoa que é seu target, seu público-alvo, não vai buscar dessa maneira. Então, pense. Se a pessoa não conhece um produto, como ela buscaria o seu produto? Comece por aí, faz esse exercício. E aí eu tenho certeza que se você focar no consumidor, no seu target, eu tenho certeza que você vai conseguir, acrescentado essas técnicas de SEO, de performance, etc., performar e fazer o seu site aparecer, né, nos primeiros resultados de busca, que é o que todo mundo promete, né? Mas é isso aí, tenho certeza disso. Bom, vamos finalizando por aqui. O assunto está super interessante, mas a gente pode continuar numa próxima etapa. Super legal, super bacana conversar sobre isso. Obrigado, Jack, aí, pela participação aí remota, foi show de bola. Valeu, Gui, e obrigado aí por quem acompanhou nosso episódio aí do Briefzinho. Tenho certeza que a gente vai ter muito mais para falar. Dá um like aí, compartilha, tira dúvida, manda pergunta pra gente. Fica à vontade aí e até mais. É isso.